trajetória pessoal, como você começou no mercado financeiro, antes de você fundar a sua empresa, né? Como é que foi isso? Se você já sempre teve interesse, assim, no mercado financeiro, se puder contar um pouquinho para a gente. Claro, com certeza. Bom, acho que contar um pouquinho até da história da Unifesp, da EPEM, né? Da minha história na Unifesp e na EPEM. Eu sou da primeira turma, da turma de 2011, então fui um dos fundadores do campus, do antigo campus. Eu sei que vocês agora estão num novo campus já, né? Que lá em Quitaúna, na minha época era só um sonho, mas enfim, entrei em 2011, então, em economia. Eu era da turma do integral. E naquela época, antes até de entrar na faculdade, eu sempre fui bastante assim interessado por empreendedorismo. Eu acredito que por conta da minha família, das minhas conexões também, porque vem de uma família de empreendedores até. E eu sempre tive um interesse bastante genuíno por empreendedorismo, negócios e tudo mais. Foi disso que nasceu até o interesse pela EPEN Júnior, né? Pela fundação da EPEN Júnior. Então, logo no primeiro ano, eu me juntei ali com alguns alunos de outros cursos na época. Na época a gente era um curso, uma turma só de cada curso do integral e uma turma do noturno, né? Então tinha literalmente no campus inteiro uma turma de economia, uma de administração, uma de relações internacionais e uma de contabilidade. O curso de atuárias, de ciências atuariais, não tinha ainda naquela época. Direito, que eu sei que para a EPEM também não tinha naquela época, né? Então, era um grupo bem reduzido, assim, de alunos. E aí me juntei ali com alguns colegas e compartilhei a vontade de fundar a EPEM, né? De começar um projeto, de trabalhar numa empresa júnior, do que aquilo podia trazer e agregar para a gente. E aí, com outros interessados, outros colegas entusiastas, na época a gente se juntou, era um grupo de 5 alunos, e começou essa missão aí de fundar a EPEN Júnior. Foram diversos os desafios, né? Numa outra conversa a gente pode até explorar isso um pouco mais. Mas aí, o tempo foi passando, quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, em 2013, chegou o momento ali de começar a procurar estágio, né, e a fazer outras coisas para além só da vida acadêmica, da vida universitária, né? Não que a EPEN Júnior já não fosse algo desse tipo, os projetos que eu fiz também, né, mas algo mais do dia a dia do mercado, do mundo corporativo, assim. Essa era a ideia. Então eu comecei a procurar algumas oportunidades, fiz alguns processos seletivos, e na época eu fiz um processo seletivo para indústria, um processo seletivo para consultoria, na PricewaterhouseCoopers, na época, e um processo seletivo para mercado financeiro, porque eu tinha muito essa dúvida de que caminho seguir. E acabei passando nos 3 processos seletivos da época, quando eu prestei. Um deles era até para um programa de trainee, o da PwC era para um programa de trainee. E dentre eles, né, no mercado financeiro, eu passei por uma vaga que era para uma gestora de fundos, a gestora de fundos do Itaú Asset, para uma área de risco lá. Então, fazia a cobertura ali de risco operacional na Itaú Asset para fundos locais, fundos Brasil, né? Aquela, eu confesso que foi a vaga que mais me chamou a atenção, embora a oportunidade na PwC parecia ser uma oportunidade melhor. Eu acabei optando para ir para o Itaú, né, para a gestora do Itaú. Trabalhei 1 ano nessa parte de fundos locais, ali deu 11 meses, na verdade, e eu fui fazer um intercâmbio pela faculdade para o Canadá, no final do meu terceiro ano, e aí eu voltei no começo do 4º ano, foi entre 2013 e 2014. Quando eu voltei, eu recebi um convite da minha gestora mesmo, da Itaú Asset na época,
para continuar lá e ir para um projeto de fundos internacionais, né, para migrar para uma área de internacional. Já que eu tinha chego do intercâmbio, estava com essa parte do inglês bem fresco, assim, tinha olhado outras coisas para além da universidade aqui no Brasil. E aí eu voltei lá para o Itaú, né, renovei meu contrato de estágio, fiquei mais um ano com eles nessa parte de risco operacional, cobrindo fundos internacionais, e me apaixonei, assim. O mercado financeiro, eu confesso que foi o trabalho, ter tido essa primeira experiência, né, e participado dessas duas áreas, tanto local quanto internacional, lá na Itaú Asset, foi uma descoberta muito grande, assim, de uma coisa que eu imaginava que seria algo que eu gostasse bastante, mas eu não tinha certeza, porque até então as experiências anteriores tinham sido mais acadêmicas ou em consultoria, né, com a Epen Júnior e tudo mais. E aí, eu tomei uma decisão ali no meio do quarto ano da faculdade de tentar uma outra área que seria uma área de gestão, né, no mercado financeiro. Então, gestão de fundos. Eu estava nessa parte de fundo de investimento, gestão de fundo de investimento, cobrindo, né, trabalhando numa área de risco, e aí eu queria ir mais para o front office, né, então para a mesa de operações ali. Então, comecei a fazer novos processos seletivos. Naquele momento, eu até tinha uma perspectiva de ser efetivado lá na Itaú Asset, na área onde eu estava mesmo, uma área bem parecida com aquilo, ou mesmo na própria área, mas não, eu já tinha descoberto assim que eu queria ir para uma área mais estratégica do negócio, né? E aí eu comecei a fazer novos processos seletivos, eu prestei no BTG Pactual, uma vaga para a mesa de operações da Asset, da gestora de fundos, e também no JP Morgan. E acabei passando no JP primeiro do que o BTG, recebi uma resposta para ir para a mesa de renda fixa, né, para a mesa de gestão de renda fixa. Acabei indo para lá no final do meu quarto ano e fiquei até a minha formatura, até o final de 2015 ali, na gestora do JP Morgan. Quando eu me formei, no final de 2015, acho que a maioria de vocês, se estão na faculdade ainda, vocês eram muito jovens naquela época. Vocês já são muito jovens, né? Mas naquela época vocês eram crianças ali, pré-adolescentes, talvez, né? E talvez não se lembrem disso. Mas a gente teve um impeachment em 2016, né? O impeachment da Dilma. E a situação econômica do Brasil era bem complicada naquela época, de final de 15, início de 16. Eu me lembro que muita gente da minha turma estava se formando também, e a galera não conseguia emprego, né? Não conseguia oferta de vaga para ser efetivado, os programas de trainee estavam muito concorridos, porque era muita gente se formando do Brasil inteiro, diversas universidades, e prestando aqueles processos, né? E aí, o meu chefe na época lá no JP falou: olha, Gessé, a gente não vai conseguir te efetivar, mas a gente gostaria que você estendesse um pouco a faculdade até, para a gente tentar te segurar aqui como estagiário e ver se a gente consegue uma vaga para o próximo ano, né, 2016. E aí eu acabei começando, fui fazer processos seletivos também. Eu lembro que eu fiz muitos processos seletivos naquela época, todos para o mercado financeiro. Teve um ou outro, assim, de consultoria, mas a maioria matadora, assim, acho que eu prestei uns 50 processos seletivos naquele ano, e, sei lá, 90% era para o mercado financeiro, todos em multifamily office, gestora de fundo, corretora, né, áreas parecidas com aquilo que eu já estava fazendo nos estágios. E eu acabei chegando na final de 2 daqueles processos, e eu recebi uma oferta também no final de 2015. Então, muito próximo ali da formatura, né? Essa oferta veio de um multifamily office, basicamente uma gestora de fortunas, assim. Eles, diferente do que eu fazia no banco, no JP, que era a gestão de ativo, né, de recurso, para cliente institucional, então fundo de pensão, previdências privadas, esse tipo de cliente que a gente atendia,
Lá no escritório onde eu recebi oferta, eu ia atender clientes pessoa física, né? Então eram famílias que tinham, geralmente, né, na maioria dos casos, grandes fortunas para serem geridas, administradas, e tinha um time dedicado para fazer isso, né? E aí eu recebi uma oferta para ir para uma área de operações lá. Acabei aceitando essa oferta, então entrei lá em 2016, fiquei até o meio de 2018, foram 2 anos e meio. Também passei pela mesa ali, a mesa de operações, né? Então fiz um pouco da parte de trading ali de ativos locais. E no começo eu fui da área de operações, então passei por diversas áreas aí ao longo da carreira até então. E em 2018, no começo de 2018, a XP estava começando aquele processo de expansão do private deles, né? Eles só tinham a parte de corretora, não tinham, não era a XP como a gente conhece hoje em 2024, pós-IPO, que ela é muito maior e mais estruturada. E eles me fizeram um convite para ir para lá no começo da estrutura do private, né? Eu já estava trabalhando numa estrutura atendendo famílias com gestão de fortunas, então falaram, olha, aqui é uma área de varejo, né, o que a gente chama de private, é um começo de private, mas a gente queria fazer esse convite. Acabou não rolando naquela época, em 2018, no começo de 2018, mas aí no meio de 2018 eles fizeram um outro convite para ir como sócio de uma operação de um escritório da XP aqui em São Paulo. Né? Esse escritório, eles estavam naquela fase de expansão dos escritórios da rede, e aí tinha um escritório da rede que estava querendo fazer um movimento de expansão, abrir uma operação em São Paulo e crescer a base de clientes, assessores e tudo mais, e eles me convidaram para ser sócio dessa operação. Eu acabei aceitando, então entrei em 2018 nessa empresa, né, que eu sou sócio até hoje da empresa. Em 2021, a gente recebeu uma oferta de compra do BTG Pactual, e a gente fez a migração. Então, assim, naquele momento, de 2018 até 2021, eu fui responsável por montar a operação do escritório aqui em São Paulo, recrutar time, treinar esse time, liderar esse time, e também fazer uma frente comercial com os clientes ali, então, abrir novos clientes, montar uma carteira de clientes, né, e crescer essa base de clientes também. Então, esse foi o grande desafio. Já em 2021, quando o BTG comprou a operação, o convite indo lá para o BTG foi de migrar nossa base de clientes da XP, então fazer um tombamento dessa base, né? Basicamente recomeçar a operação, então abrir todas as contas novamente desses clientes, né? E migrar aqueles recursos, aquela custódia daqueles clientes que estavam na XP para o BTG. E, além disso, fazer o tombamento da base de assessores também. Então, tinha uma série de assessores de investimento que estavam embaixo do meu guarda-chuva ali, né, na minha responsabilidade. Então, assumi essa base de assessores em São Paulo e fora de São Paulo, que o escritório já tinha unidades em outras regiões e não só São Paulo, e migrar todo mundo. E aí eu acabei fazendo isso, né? Aceitei o desafio. Então, 2021 foi um ano bem desafiador. Um ano que eu casei, peguei Covid, comprei meu primeiro imóvel, fiz uma migração de carreira de novo, né? Empreendendo. Mas assim, a vida do empreendedor é isso, né? Cheia de desafios, e esses desafios eles são constantes. Cara, foi muito legal, assim, compartilhar com vocês isso, né? Foi um baita desafio, mas foi muito legal. Aprendi muito sobre pessoas, sobre liderança, sobre gestão de time, sobre metas mesmo, né? Entregáveis e tudo mais. O quanto você precisa se desafiar todo o tempo e o quanto a gente dá conta de bater aquelas metas e cumprir aqueles desafios, por mais intangíveis que eles pareçam para a gente. Até chegar aqui em 2024. Então, 2022, por uma demanda dos nossos clientes já no BTG, eu fundei a Think Capital, que foi um braço complementar
da assessoria de investimento. A gente atendia os nossos clientes só com assessoria de investimento, até então, no BTG, e os clientes demandavam muito outras ofertas de produtos e serviços, como crédito, financiamento, né? Então, apoio aí para expansão de negócios, porque a gente atende empresa também, além de pessoa física, e aí a Fink veio como um braço para solucionar essa dor do nosso cliente, né? E aí, em 2022, então, a Fink nasceu, a gente segregou os times, e aí, de novo, né? No BTG a gente já estava com um time estruturado, na Fink o desafio foi começar de novo, um novo time, construir essa base, né? De clientes e pessoas que pudessem atender esses clientes, e, enfim, desafios dos mais diversos tipos, até a gente chegar aqui em 2024, né? Assim, para resumir, né, um pouco, para dar um tom de finalização dessa história, desde que eu comecei na EPEN, com a EPEN Júnior, e até aqui, né, até o momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que o que eu pude mais aprender com o empreendedorismo, né, e principalmente assim no mercado financeiro, que é um mercado bastante desafiador, muito competitivo também, que a gente sempre tem que estar com a cabeça aberta, né, para aprender coisas novas. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre vai ter que contratar gente melhor do que a gente para fazer mais e levar a gente para frente, né, se a gente quiser ir mais longe, e dividir responsabilidades. Eu acho que boa parte da liderança, né, e do empreendedorismo é compartilhar dessas responsabilidades. Porque, de fato, se a gente quiser abraçar o mundo e fazer tudo sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Mas quando a gente reúne pessoas boas no mesmo lugar, com um bom propósito, e consegue motivar essas pessoas para alcançar bons resultados, né, a gente vê todo mundo crescer, a companhia crescendo, e naturalmente a gente cresce junto. Nossa, bem bacana mesmo, Gessé, é uma história bem legal. Pegando o gancho que você comentou, que você fez intercâmbio, né, pela faculdade, o que você acha, assim, que hoje em dia, até na Fink ou nas empresas que você passou, que foi um diferencial que fez você ser aprovado nos processos seletivos que você passou, assim, em questão de conhecimento, até o próprio intercâmbio mesmo, por ter inglês, que alguns anos atrás era mais importante ainda do que hoje em dia já é meio que normal, né? É um pré-requisito mais básico que você tem, né? Mas o que você acha que foi um diferencial, assim, que fez você conseguir ser aprovado nesses estágios, cada vez que você ia galgando mais um cargo, assim? Legal. Gustavo, eu acho que algumas competências técnicas, elas são importantes, né? Então a gente não pode desprezar elas. Como você comentou aí, o inglês, né? Eu acho que hoje em dia está muito em alta, principalmente para esses os cursos como os da EPEN, né? Cursos de negócios, ou mesmo os cursos de engenharia e tudo mais. Essa parte de programação, que é uma parte mais técnica também. Na minha época, isso nem era tão exigido assim. Era um pouco também, mas eu acho que menos do que hoje em dia, né? Então, concordo. Eu acho assim que essa parte técnica ela é importante, mas eu acho que mais importante do que isso é você ter vontade de aprender, assim, sabe? Você se mostrar alguém que sempre está disposto a aprender, a evoluir, que você tem um interesse genuíno por se desenvolver, né? E por agregar naquele time, ou naquela empresa, ou naquela organização da qual você está aplicando ali, né? Para qual você está aplicando e da qual você está querendo fazer parte. Então, hoje eu participo de muitos processos seletivos aqui na empresa, né? E seleciono gente e treino essas pessoas, né? Ainda continuo nesse trabalho de liderança, e vira e mexe a gente tem rotatividade nas áreas, né? Do escritório. E o que eu vejo muito, assim, acontecendo, e hoje estando do outro lado da cadeira, né? Porque eu já estive aí do lado de vocês, prestando os processos seletivos, e hoje eu estou contratando, né? Nos processos seletivos. E o que eu vejo muito é que os candidatos, né? Eles cada vez mais
prestam menos atenção ou estão menos dispostos a pagar um preço que é necessário, assim, né? Para você chegar lá, entendeu? Então, eu acho que todas as organizações hoje em dia, grandes organizações, e a gente tem grandes organizações aqui no Brasil, né? Tanto no mercado financeiro quanto fora dele, para se trabalhar, para aplicar, elas querem uma identificação com seus valores mesmo nos candidatos, sabe? Então, assim, será que se eu contratar, se eu fizer uma aposta, esse candidato aqui que eu vou colocar para dentro do meu time, eu vou gastar tempo, esforço, eu vou investir, né, na parte educacional também, em muitas frentes, será que ele vai me dar o retorno? E o retorno será que ele vai ter resiliência? Será que ele vai aguentar o tranco? Porque não é fácil, né? É muita responsabilidade, e crescer exige isso mesmo, né? Crescer dói. E eu tenho sentido um pouco isso, sabe? Que principalmente essa geração, né, essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, ela tem um pouco de resistência mesmo, com consistência, resiliência, entrega, trabalho duro e tudo mais. Isso é uma coisa bem importante, assim. Uma outra coisa que eu acho bastante importante crescer dói, né? A Maria Tereza até comentou aqui, crescer dói. E crescer dói mesmo, gente. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo ia crescer, sabe? Todo mundo ia prosperar muito, ia evoluir muito. Na verdade, crescer, chegar lá no topo, né? Pra muita gente, eu vejo que, principalmente a galera que tem interesse por esse tema aqui de empreendedorismo, né? E também quer trabalhar no mercado financeiro, tem muito essa visão de, no longo prazo, crescer muito. Crescer muito vai custar muito, né? Para quem quer que seja. Não é porque, sei lá, a gente teve algum privilégio de estudar numa grande universidade, de saber mais de um idioma, de saber se comunicar bem, sabe? A gente, de certa forma, a gente teve privilégios em relação a outros grupos da sociedade. Mas não é por isso que não vai doer pra gente, que vai ser mais fácil, sabe? Não vai ser mais fácil. Vai ser difícil e muito difícil. Então, assim, isso, ter isso em mente. E eu acho que uma outra coisa que é bem importante, além dessa questão da resiliência, né, da resistência, do trabalho duro, é você também desenvolver alguns soft skills, sabe? Eu acho que a gente fala muito de hard skills, então de capacidades técnicas, tem que saber programar, tem que saber inglês, tem que saber outra, né? Se você tiver um terceiro idioma, melhor ainda, isso vai te colocar sim na frente de outros candidatos quando você precisar utilizar essas habilidades, mas a capacidade de desenvolver soft skills e se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e saber que as pessoas estão se sacrificando, estão sofrendo, e você se colocar naquele lugar, falar, cara, como é que eu posso agregar mais? Como é que eu posso ajudar mais? Isso faz muita diferença também para os recrutadores, né? Eles estão procurando talentos desse tipo, que querem de fato crescer, querem vestir a camisa e estão dispostos a passar pelo processo, né? Da dor e tudo mais. E aí uma última dica, assim, essa última que eu acho que vale bastante para mostrar, né? Para vocês mostrarem que vocês realmente estão interessados, eu acho que vale também estudar sobre aquele lugar que vocês estão querendo entrar. Então, por exemplo, se vocês têm uma empresa dos sonhos ou uma carreira dos sonhos, né, estuda, vai atrás, pega informação. Então, eu vou prestar processo seletivo para uma empresa XPTO, um banco XPTO, uma corretora XPTO, que eu tenho sonho. Estuda a história daquela empresa, a história dos fundadores, o que eles estão fazendo, para onde eles estão mirando, qual que é a missão, visão e valores, para ver se aquilo faz sentido para você, né? Se aquele estilo de vida é realmente o que você quer, e mostra isso, sabe? Mostra que você foi atrás, que você pesquisou, que você se interessou, que você sabe as coisas, né? Porque isso também tem muito valor. Isso gera uma conexão muito grande na hora dos processos seletivos, e com certeza, assim, seguindo esses passos, vocês vão estar na frente de 99% dos outros candidatos. Nossa, muito bacana mesmo, Gessé. E eu acho que, assim, a nossa geração é uma geração muito imediatista, né? Então, a gente sempre quer chegar lá no topo cedo,
se termina na empresa achando que já vai conseguir ser efetivado antes do prazo. Então, acho que isso é uma coisa também que hoje em dia pega bastante, né? Se a gente vê a sua história, assim, você teve 10 anos até você começar a empreender, porque você identificou uma oportunidade ali, né? Então, não é algo que aconteça do dia para a noite, né? Então, a gente tem que ter essa calma também de que nem tudo acontece na hora que a gente quer, né? Tem que ter um pouco de esforço ali, esperar, às vezes ter um pouco de sorte, estar no momento certo, no lugar certo, para as coisas acontecerem, né? É isso, Gustavo, concordo 100% assim com a sua fala. Eu confesso que eu também era bastante ansioso, sabe, quando eu era jovenzinho, assim. Eu tô com 34 anos, né? Entrei em 2011, então tem 13 anos que eu entrei na faculdade e entrei com 20 na época, já entrei até um pouco, não entrei com 18 anos, né? Entrei até um pouco depois, assim. Esse também foi um processo importante para mim, porque eu acho que a gente, no começo da carreira ali, quando a gente está com 17, 18, até, sei lá, os 25, assim, a gente é bastante ansioso, né? A gente quer que as coisas aconteçam cada vez mais rápido. E eu entendo também que a dinâmica de mundo que vocês estão inseridos, ela é muito diferente daquilo que a gente viveu há 10, 15 anos atrás, sabe? A tecnologia, ela acelerou muitas coisas. A gente viveu uma pandemia, né, muito recente. Vocês, mais do que eu, já estavam completamente integrados aos meios de comunicação, às redes sociais, a tudo que a gente tem hoje. Mas é importante também saber que a gente precisa respeitar esses processos, que eles não vão acontecer assim muito rápido, do dia para a noite, porque tudo que vale a pena de verdade na vida custa caro e leva tempo, sabe? Então, assim, se vocês olharem para o meu caso, né, e eu considero que eu estou só no começo, mas para outros casos, muitos outros casos de empreendedores ou executivos de grande sucesso no mercado financeiro, e aí eu estou puxando o gancho para o mercado financeiro, porque é uma área que eu tenho, né, bastante conhecimento. Todos os CEOs ou C-levels que estão lá, que chegaram no topo, que você, né, que a gente admira muito, que fala, cara, esse cara aqui chegou lá, eles todos são 50 a mais, assim, sabe? Quando chega antes disso, é porque o cara é muito, muito fora da curva, mas ele também teve uma trajetória muito grande, né, de muito esforço e muito trabalho. Eu acho que um exemplo, assim, dois exemplos, né, que a gente tem aqui no Brasil de empreendedores que fizeram carreira no mercado financeiro e chegaram lá. Um deles é o André Esteves, né? Ele é muito famoso por tudo que ele construiu na carreira dele no BTG Pactual, e ele entrou lá com 20 anos, na UFRJ ele estava ainda, e se tornou sócio, o maior sócio do banco hoje e tudo mais. E o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP e atual presidente do conselho da XP, né? Que também, assim, em ambos os casos, o Esteves tem até uma trajetória um pouco maior, de acho que mais de 30 anos no banco, ou 20 e muitos, assim, quase 30, e o Benchimol já passa de 20 anos também. Todos eles não foi do dia para a noite, assim, né? Demorou muito, custou muito caro, e eles estão lá trabalhando muito ainda até hoje. São casos mais icônicos, mas se a gente pegar qualquer outro caso menos famoso, mas de tanto sucesso quanto eles, a gente vai notar que existem similaridades, sabe? Sim, não, a gente escuta muito isso dos nossos professores. Tem que ser ansioso no sentido de querer, de lutar pela coisa, mas também tem que ter paciência de saber que tudo acontece no tempo certo, né? É isso. Puxando um pouco mais para o lado agora da Fink, além do que você comentou, que no PTG teve aquela oportunidade, que eles estavam precisando de um tipo de serviço mais específico, teve algum outro motivo, assim, que fez você criar a Fink? Você já tinha um sentimento empreendedor dentro de você? Era uma coisa que você buscava ou foi algo que aconteceu naturalmente de acordo com o ambiente que você estava? Gustavo, teve sim, né? Eu, na verdade, sempre, como comentei aqui, eu sempre fui bastante ansioso, e a ansiedade, ela é boa por um lado, mas não é boa por outro, né? Ela te mina, te drena energia também. Mas, assim, essa ansiedade, essa ânsia, na verdade, por crescer, por trazer novas soluções, ela sempre me instigou a pensar mais à frente, a buscar novas soluções, a tentar resolver dores, assim.
Então, na verdade, o que me instigou na Fink foi sim a oportunidade que eu enxerguei ali naquele momento, mas mais do que isso, o propósito de ajudar as pessoas, assim, sabe? A Fink, ela nasceu para ser um hub de solução, porque até então a gente olhava no Brasil e a gente não tinha. Hoje a Fink até tem outros concorrentes que estão fazendo o mesmo movimento. Eu conheço já uns 2, 3 concorrentes da Fink que estão fazendo o mesmo movimento, mas até então a gente não tinha nenhum lugar onde o cliente chegava e ele conseguia comparar as condições daquele serviço que ele estava querendo demandar, né, que ele estava querendo contratar, em vários lugares diferentes. Então, por exemplo, o cliente ia contratar um financiamento de qualquer tipo, de uma máquina, um equipamento, um imóvel, um automóvel, que seja, né? E aí ele precisava fazer a cotação desse crédito que ele estava querendo tomar nas instituições financeiras ali que ele tinha acesso, né? Então ele tentava falar com o gerente do banco, ele tentava falar com um assessor de investimento, muitas vezes que pudesse ter alguma outra solução, ou tentar cotar ali em 2, 3 bancos diferentes que desse essa oferta ali para ele, mas não existia até então um lugar que buscasse essa informação para ele, essas cotações nas mais diferentes instituições financeiras e mostrasse para ele, né, ó, isso aqui é a comparação de prazo, de taxa, de solução que você pode contratar para esse tipo de produto ou serviço que você está querendo, né? E a Fink veio justamente para mudar isso. Só que, para além disso, o que aconteceu no meio do caminho foi que a gente foi entendendo que os nossos clientes e os brasileiros, de uma maneira geral, eles carecem muito por falta de educação financeira mesmo, né? Isso é um problema social que a gente tem aqui, e educação financeira básica, sabe? De não conseguir avaliar qual que é a melhor opção na contratação de um produto ou serviço de crédito, um financiamento, ou qualquer produto financeiro. Não conseguir comparar taxa de juros, não conseguir comparar condições das mais básicas possíveis para tomar uma decisão melhor ou pior, sabe? O que vai melhorar ou piorar a vida, o negócio e tudo mais. E aí, também por isso, a Fink foi agregando outras coisas, como assessoria financeira, consultoria financeira para os clientes que têm esse tipo de demanda, e agora a gente está entrando aí com um braço de educação financeira também, não só para os clientes, mas para o público em geral, né, para cada vez mais incentivar e trazer uma realidade para o brasileiro que olha, tem um conhecimento básico aqui que a gente precisa saber, porque isso vai melhorar a sua condição de vida, sabe? Então, na verdade, assim, propósito junto com necessidade que a gente vai identificando, sabe? Acho que são esses os 2 pilares, assim, que instigaram, que puxaram a ideia da Fink e fez ela se tornar uma realidade. Muito bacana, Gessé. E puxando um pouco para o lado da questão da inovação, tecnologia, que nos últimos anos a gente teve bastante aqui no Brasil, né, principalmente no setor bancário, com a criação do Pix, que foi uma revolução, assim, se a gente comparar com outros sistemas bancários de outros países, né, é algo que a gente não vê, um sistema tão instantâneo, tão inclusivo, né, como o Pix, que, querendo ou não, as pessoas pararam de pagar tarifa de conta para transferir TED. Como é que você vê essa questão da inovação da tecnologia como uma ferramenta de inclusão social e também como é que você usa ela na Fink? Assim, eu percebi que vocês têm essa ferramenta, né, que junta vários bancos para as pessoas poderem analisar diferentes tarifas, valores, então eu acho que vocês devem utilizar bastante essa questão da inovação e tecnologia aí na Fink, né? Sim, a gente usa bastante mesmo. Bom, é o seguinte, eu acho que tecnologia é algo que a gente já sabe, né, que veio para ficar, mas quando ela é utilizada com inteligência, ela melhora muito a vida das pessoas em geral. Você citou o exemplo, Gustavo, do Pix, né? Mas tem outros exemplos em que a gente pode aplicar tecnologia
e a gente faz isso aqui na Fink, que pode melhorar bastante a experiência do cliente e o nível, e balizar ali o nível de conhecimento dele para oferecer para ele aquilo que realmente vai ajudar, sabe? E é nesse sentido, assim, que a gente usa bastante a tecnologia aqui na Fink. Então, por exemplo, inteligência artificial, né, que agora é a nova onda da aplicação, a aplicabilidade de tecnologia para todos os negócios. No mercado financeiro, isso não está sendo diferente. Então, inteligência artificial está sendo muito utilizada para entender comportamento, para entender hábitos de consumo, para entender os erros também, né? Os erros e acertos ali dos clientes, dos consumidores e das pessoas, né? E eu acho que inteligência artificial, cada vez mais, quando a gente adotar esse modelo, né? Esses modelos, esses robôs até, e educar eles, calibrar eles da maneira correta, vai poder nos trazer dados, né? Que vão direcionar para uma solução cada vez mais assertiva para aquele público que a gente está querendo falar. Então, como que na prática a gente utiliza isso aqui no nosso dia a dia, né? Então, investindo nesse tipo de solução, nesse tipo de tecnologia, e trazendo para a realidade de quem a gente atende hoje e de quem a gente quer educar para o futuro, quais são como é que a gente comunica de fato, né? Como é que a gente fala com aquele público diretamente e prende a atenção dele, então, e de fato toca na dor ali, e como é que a partir de tocar nessa dor, a gente leva uma solução para o problema dele, sabe? Então, assim, acho que um exemplo clássico, né? Como é que a gente fala com um público que não tem educação financeira e que, por isso, por falta de educação financeira, por exemplo, está com o nome negativado ou está impossibilitado de fazer uma contratação de crédito ou até mesmo está perdendo algum tipo de benefício que poderia ter por não saber que educação financeira, num momento lá atrás na vida ou até hoje, está impactando a vida dele, sabe? Então, esse tipo de discussão e análise que a gente está tendo internamente e que a gente espera poder contribuir um pouco mais com o desenvolvimento da sociedade brasileira aqui, sabe? Nossa, muito bacana mesmo, Gessé. A gente tem uma perguntinha aqui no chat do Gabriel Souza. Ele diz assim: em sua experiência, quais são os principais erros que novos empreendedores no mercado financeiro costumam cometer? Olha, eu diria que não só no mercado financeiro, tá, Gabriel, mas empreendedores em geral. Eu acho que como a gente comentou aqui, né, no começo, a ansiedade por querer fazer dar certo muito rápido é um erro, né? Porque eu acho que existe um processo de aprendizado com o erro que ele é super importante. Então, é uma coisa que eu sempre repito aqui para o time, e eu acho que é muito válido conversar com vocês sobre isso hoje, errar faz parte do processo, e os erros, quando eles são feitos de maneira dosada, então eles são feitos de forma pequena, que não vai impactar, que não vai mudar a sua vida, eles são uma excelente ferramenta para você melhorar, aprender e evoluir, né? Então, assim, errar pequeno naquilo que você pode errar hoje. Então, eu vou começar com um projeto novo dentro da onde eu trabalho, ou do projeto que eu estou fazendo aí na universidade, ou do meu próprio negócio, né? Cara, como é que eu faço para testar esse negócio e para que isso não impacte demais a minha operação, né, ou o meu projeto em si e tudo mais? A melhor maneira é tentativa e erro, porque a gente vai definir ali no começo diversos possíveis caminhos e diversas possíveis teses, né, para acertos que a gente acredita que sejam as melhores, mas que não necessariamente serão as melhores. Então, assim, essa ansiedade de, eu quero acertar logo, eu quero fazer logo, e eu quero que o meu modelo ali, a minha projeção, seja igual à realidade, ela nunca vai ser uma verdade, sabe?
eu também costumo dizer outra coisa que é, gente, o Excel, ele aceita tudo, sabe? Então, se você colocar lá no Excel um investimento mínimo de X mil reais e colocar que você vai ter um público infinito, né? A população mundial vai ser seu cliente, todo mundo vai comprar seu produto e o seu negócio vai dar muito certo, o Excel ele vai projetar uma curva de crescimento absurdo, uma hipérbole ali para você, sabe? Você vai crescer infinito, segundo o Excel. Mas a prática, a realidade é um pouco diferente. Vocês vão encontrar, todo mundo quiser empreender, e até intraempreender. A gente fala de empreendedorismo montando um negócio, mas em todas as áreas da vida a gente pode empreender a todo tempo, sabe? Vocês podem entrar numa grande empresa, numa grande organização, num grande banco, pegar um projeto ali dentro e desenvolver aquele projeto. Isso é empreendedorismo, né? Isso é intraempreender dentro de um negócio que já dá certo, né? E é assim que se cresce. Mas aí, voltando lá para o ponto, né, da pergunta do Gabriel, os principais erros. Então, essa questão, na minha opinião, essa questão da ansiedade, de eu quero acertar sempre, eu quero acertar logo, e eu quero que dê certo logo, e eu quero ter resultados extraordinários logo, não vai ser assim. E o segundo erro que eu acho que ele vem oriundo desse é a desistência, sabe? Não desistir frente às adversidades. Porque muita gente no empreendedorismo acaba ficando pelo caminho por desistir, por não ter a resiliência de aguentar o processo. O processo não é fácil, ele é difícil, ele é doloroso, dá muito trabalho, e muitas vezes a gente pensa assim em desistir, tá? Quando você está no palco, você conta a história bonita, né? A história a história curta que deu certo, então eu consegui uma vaga, e aí eu passei no processo seletivo, e aí eu entrei, e aí eu fui reconhecido por tal coisa, e depois surgiu uma oportunidade, e eu montei um negócio a partir dessa oportunidade, e aí eu consegui clientes, e a empresa faturou, e prosperou, e cresceu, e eu ganhei dinheiro. Cara, essa história é bonita. Só que ao longo dos 10, 12, 13 últimos anos, foi 95% de erros e de aprendizados e 5% de acertos e coisas dando certo. Óbvio. Por que eu também usei o exemplo aqui, né, para responder o Gabriel, do errar pequeno, do testar pequeno, do aprender com erro? Porque os teus acertos, eles precisam ser maiores do que os teus erros. Então, se você erra pequeno e acerta grande porque você já errou e você não comete o mesmo erro, isso é maravilhoso. Você usa o aprendizado do erro para não errar quando você não pode errar, né? Então, eu investi aqui, eu tenho uma linha de, sei lá, R$1 milhão para investir numa nova ideia, no meu novo negócio. Então, eu vou testar várias possibilidades com 10% desse orçamento, com R$100 mil. Então, eu vou pegar R$5 mil e vou testar 20 ideias diferentes. E aí, dessas 20 ideias diferentes, 18 vão dar errado, 2 vão dar certo. Aí sim eu aplico no que deu certo os outros 90% do meu orçamento. Porque aí eu sei, eu já testei, eu tenho histórico, entendeu? Só que o que acontece é que a pessoa aplica todo o recurso dela, todo o orçamento dela, na primeira ideia que ela acha que é genial, e aí ela quebra, porque essa ideia vai dar errado, né? Não tem como dar certo de primeira, assim, tem, mas assim, são raros os casos. E aí ela vai desistir, né? Decorrente daquele processo de quebra, de erro, sabe, que dei errado. Então, a não insistência também, né? O processo de você desistir, de você não continuar tentando, ele vai te fazer ficar pelo caminho. E esse é um segundo erro muito grave dos empreendedores, que eu vejo nos mais variados segmentos, sabe? De tecnologia, eu converso com muita gente de tecnologia, converso com muita gente do mercado financeiro, e tenho clientes que são empreendedores de outros setores também, indústria, varejo, alimentos, e aí, assim, eu poderia dizer que, se não 100%, 99,99% dos casos, daqueles que não deram certo e que tinham boas ideias, é porque realmente
tiveram ansiedade demais, então não respeitaram o processo de aprendizado. E a segunda coisa é que desistiram no meio do caminho, sabe? Não foram fortes o suficiente, aí a palavra é essa mesmo, fortes o suficiente, para continuar tentando. Porque na adversidade as pessoas elas vão desistir, elas vão tentar procurar um CLT de novo, elas vão procurar um concurso público, uma coisa mais estável, e quem continuar tentando e lutando é que vai chegar lá. Sim, não, muito bacana mesmo. Eu acho que é o que você falou, às vezes na diversidade é que o empreendedor ele acha a oportunidade para ele entrar ali, né, para ele poder investir no negócio que ele quer, achar uma oportunidade diferente. E puxando um pouco esse gancho dos erros, na sua experiência profissional mesmo com a Fink, quais são os seus maiores erros e lições assim que você aprendeu durante essa sua jornada empreendedora? Legal. Gustavo, excelente pergunta. A sua pergunta é muito boa mesmo. E assim, eu tenho alguns erros para compartilhar com vocês. O primeiro deles, acho que eu já contei, que foi o da ansiedade, sabe? Eu me frustrei muito no começo da minha carreira e da minha vida empreendedora também, por achar que eu estava indo devagar demais, por não respeitar o processo, sabe? E querer avançar mais rápido do que eu podia avançar. Então, isso foi um motivo de grandes frustrações e eu aprendi bastante com isso. A segunda coisa que eu aprendi, assim, que é uma lição de vida, é que a gente precisa provar o nosso valor com resultados. Isso é uma coisa crucial na vida, no empreendedorismo, nos negócios. A gente precisa provar o nosso resultado com resultados. E o que eu quero dizer com isso? Boas ideias, elas surgem e elas estão presentes em todos os ambientes, sabe? Vocês que são alunos da Unifesp, que fazem projeto de extensão e tudo mais, eu garanto que vocês têm excelentes ideias, boas ideias a todo momento, entendeu? Só que o que faz as boas ideias darem certo é a prática, é o dia a dia. E muitas pessoas não têm a resiliência de continuar ali no dia a dia, sabe? De fazer o negócio dar certo, de lutar e tudo mais. Então, uma boa ideia, ela não basta. Ela nunca vai ser suficiente. Por mais genial que seja a sua ideia, por mais genial que você acha que ela é, disruptiva e tudo mais, se você não conseguir fazer ela emplacar, ela de fato acontecer e dar resultado e fazer acontecer é muito difícil mesmo. Não vale nada a sua boa ideia, sabe? A sua boa ideia e nada sem resultados é a mesma coisa. Eu aprendi isso sofrendo, sabe? Porque a gente eu achava no começo da minha carreira, da minha vida empreendedora, que as minhas boas ideias elas seriam suficientes para me fazer chegar lá, né? E elas não são suficientes. Você precisa ter resultados. Resultado em crescimento, em faturamento, você precisa ter resultado financeiro, você precisa ter resultados de muitas formas para que a sua ideia ela se prove que ela é boa realmente o suficiente, né? E aí, uma outra coisa que eu acho também que é um aprendizado muito grande é que a gente precisa se colocar sempre no lugar do outro, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi liderando pessoas, assim. Em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida e da nossa jornada, sempre vai ter um coleguinha, alguém ali do lado que está passando. E aí eu vou usar um termo bem comum para vocês entenderem, que vai estar passando algo muito treta, entendeu? Algo muito treta do tipo, cara, o teu colega, o teu parceiro ali do lado, o teu companheiro de trabalho pode estar com uma doença muito grave, pode ter perdido um familiar, um filho, o pai, a mãe, pode ter um câncer, tem coisas muito graves acontecendo nesse momento com todo mundo que está à nossa volta. Então, a gente pensar
que o nosso problema é o principal problema da vida e que o mundo gira em torno do nosso umbigo, ele é um erro muito grave, entendeu? E a gente acaba, eu tô falando isso porque também foi um aprendizado, sabe? A gente acaba maximizando os problemas que a gente acha que são problemas, que quando a gente vai vivendo e aprendendo, né, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que aqueles problemas que a gente achava que eram insuperáveis, eles na verdade são muito mais simples de resolver do que aquilo que a gente achava que é, entendeu? Então a gente precisa aprender, de fato, a se colocar no lugar do outro, a pensar que as pessoas têm problemas graves para resolver nas suas vidas e achar soluções simples, entendeu? Menos é mais. Então, a gente sempre vai ter problemas no empreendedorismo, nas nossas carreiras, nas nossas vidas, e a gente sempre vai precisar procurar soluções as mais simples possíveis para encurtar o nosso caminho, entendeu? Então, esse ponto do menos é mais, ele é super importante para a nossa vida, para a nossa carreira. Então, como é que você maximiza? Como é que você faz mais com menos? Com menos recurso, com menos tempo, com menos disponibilidade e sabendo que as pessoas estão tendo problemas graves para resolver na vida delas e que a gente tem que ser um facilitador, que a gente não pode ser um agente de dificuldade na vida de todas aquelas pessoas. Então, acho que esses são ensinamentos assim que eu aprendi a duras penas e que se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria esse. Muito bacana, Jessé. E voltando um pouco sobre o que você tinha comentado da importância das soft skills, né? Hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande nessa questão do networking, né? De você ter um networking, um relacionamento com as pessoas. Na sua opinião, assim, qual que você acha que é a importância disso no mercado financeiro? E como você criou a sua rede de relacionamento? O que te ajudou a ter contato mais com as pessoas, para poder te abrir uma oportunidade? Se quiser dar algumas dicas, assim, de como criar uma rede de relacionamento? Claro, com certeza. Ó, essa pergunta também é muito boa, essa pergunta do networking. E eu acho, assim, que o networking é um ativo intangível fundamental para o desenvolvimento das nossas carreiras, né? E aí eu queria trazer exemplos práticos disso, né, para vocês. Por quê? Porque a gente acha, principalmente quando a gente é muito jovem, né, e eu achava isso mesmo, que os relacionamentos eles não eram tão importantes, que entender de pessoas, que aprender sobre pessoas não era tão importante, e que talvez as capacidades técnicas elas me levassem mais à frente do que eu imagino, do que realmente puderam me levar, entendeu? E aí eu achava assim, né, na minha ignorância no passado, assim, e na minha inexperiência também, na minha falta de maturidade, que falar inglês de maneira fluente, ter a experiência de ter morado fora, ter feito uma universidade de ponta, ter feito trabalho voluntário dos mais diversos tipos, ter conhecimento de várias áreas e de muitas coisas, ia me colocar muito à frente de muitas outras pessoas. E realmente, em algum momento da sua vida, esse negócio ele vai te servir, né? Esse conhecimento ele vai ser útil, ele vai te colocar à frente de algumas outras pessoas. Mas o que a gente precisa entender, e eu fui, graças a Deus, aprendendo e entendendo ao longo desses 13 anos aí de carreira, já é que isso não vai, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você sobre todos os temas que você acha que você sabe muito da sua vida, entende? Sempre vai existir essa pessoa, porque é impossível a gente ter todo o conhecimento do mundo. Você pode ser o cara que mais entende de finanças, ou que fala inglês mais perfeito, vai ter um nativo inglês norte-americano que vai estar lá competindo contigo no seu trabalho e ele vai falar um inglês melhor do que você, ou um chinês, um indiano, um europeu que entende mais de finanças do que você. Isso sempre vai acontecer, né? Só que se você desenvolve essa capacidade do soft skills e você desenvolve essa capacidade de desenvolver bons relacionamentos, isso ninguém tira de você,
é um ativo super precioso, e isso vai te diferenciar muito dos demais candidatos e das demais pessoas ao longo da sua trajetória financeira, da sua trajetória de carreira, né? Por quê? Porque se você faz um bom trabalho nesse sentido, se você é uma pessoa de confiança, que se coloca no lugar do outro, que prova o seu valor, que faz um bom trabalho, que está sempre ali disponível, né, e fazendo e agregando de verdade para as outras pessoas, todas as trocas elas serão trocas mútuas. Então você está se dedicando, você está se empenhando por aquele relacionamento profissional, mas as pessoas elas também vão perceber isso e elas vão saber que existe uma troca a ser feita. Então, que não é ser interesseiro, mas é você estar genuinamente interessado na outra pessoa e ela, de fato, contribuir para você, né? Ela entender, e as pessoas, elas entendem isso, que elas, de fato, precisam contribuir para você também, para sua rede de relacionamento, para os seus negócios, para sua vida profissional e por aí vai. E quando você constrói essas pontes, essas pontes elas ficam bem sólidas, isso te ajuda em muitos outros momentos da carreira. E aí é onde eu queria trazer os exemplos. O Gustavo comentou aqui no começo, né, da nossa conversa, do nosso papo, que alguns professores lembraram quando vocês foram fazer o convite. O GC é da primeira turma e tudo mais. Porque desde essa época eu já me preocupava com isso, né? Aprendi muito, não era o ideal, não era como deveria ser, mas eu já, de certa forma, me preocupava com esses relacionamentos e eu colho frutos maravilhosos disso até hoje. Prova disso eu estar aqui falando com vocês nesse painel hoje, né? E outros exemplos que eu tenho ao longo da minha carreira foram com os meus ex-chefes, né? Que naquele momento onde eu tive contato, talvez eles não fossem tão grandes, não tivessem tão expostos, mas que depois, com o desenvolver da carreira, da trajetória do tempo, eles cresceram, continuaram crescendo e chegaram a posições muito notáveis e me ajudam até hoje com essas pontes, sabe? Então, assim, na Itaú Asset, por exemplo, que foi a minha primeira experiência de trabalho, eu tive um relacionamento próximo ali com a minha gestora direta e com uma superintendente da área que hoje é a diretora de risco operacional para Itaú Unibanco Holding SA, né? Ela é a sócia do banco hoje. E é uma pessoa que eu tenho WhatsApp, entende? Que me convidou recentemente, há poucos meses atrás, para voltar para o banco e fazer um projeto com ela. No JP Morgan, eu tive um chefe direto, que ele era gestor também, né, da área, que ele, com o JP, a operação de gestão de fundo, foi vendida para o Santander aqui no Brasil, né? E aí foi nesse momento que eu saí lá do banco e fui para a gestora de patrimônio que eu comentei. Só que o meu chefe, na época, ele foi transferido para Nova York. Aconteceu na vez dele, ele chegou lá como expatriado brasileiro e tudo mais, ele recebeu 2 promoções, então ele foi promovido para diretor executivo, porque o diretor executivo saiu do banco, que estava em cima dele, e depois ele foi promovido mais uma vez para um cargo de uma diretoria ainda acima, a cuidar dos diretores executivos. E aí era uma pessoa também super próxima, que eu fiz um ótimo contato, um ótimo relacionamento. Sempre tentava entregar acima do que ele pedia, acima do que ele esperava. Então sempre estava disponível, sempre podia fazer o trabalho que ele não queria fazer. Eu sempre me doava, até nas tarefas mais pequenas, sabe? E aí, não só naquilo que eu julgava muito importante, do tipo, isso aqui vai me trazer muito conhecimento, isso aqui vai, sabe, me fazer me destacar. Mas, por exemplo, uma tarefa muito simples, do tipo, cara, você pode me organizar uma lista de contatos aqui que eu tenho que tá bagunçada? Pode me buscar um café? Sabe, uma coisa básica, simples, que muitas vezes a gente se coloca numa posição do tipo, cara, não, eu tô bom demais, eu tô num cargo já importante aqui relativamente, e eu não posso fazer uma tarefa que, sei lá, uma copeira faria, entendeu? Por que não?
Por que você não pode, entende? Quando você se dispõe a fazer isso pelos outros, isso vai gerando conexões reais com as pessoas. E aí esse chefe, agora, ele recebeu uma proposta do Citibank para ser o presidente do Citibank para a América Latina. Então ele cuida de todos os países de México para baixo no Citibank. Brasil, inclusive, né? O presidente do Citibank no Brasil responde para ele. Ele também é uma pessoa que tem WhatsApp. Ele me fez um convite para ir trabalhar com ele o ano passado, lá em Nova York também, quando ele ainda estava no JP. Não falei com ele ainda sobre Citibank, mas é uma pessoa que eu tenho portas abertas, sabe? E esses contatos, esses relacionamentos, eles vão ajudando a gente. Então, ao longo da carreira, não foi só com o professor da EPEM, com os professores da EPEM ou com os meus colegas de turma que eu fiz amizade e que eu tentei desenvolver esses relacionamentos e esses soft skills, mas também com os meus chefes diretos, também com os meus pares, porque tenho vários pares que cresceram muito, outros que ficaram lá para trás também, que não cresceram nada, né? Então, eu acho que isso é importante. E aí, para terminar a resposta, Gustavo, como é que eu desenvolvi a minha rede de relacionamento, né? Parte foi assim, e parte foi também prospectando uma rede de relacionamento, investindo nisso. Então, participando de eventos, né? Daqueles eventos que eu julgava e ainda julgo que são importantes para mim, fazendo conexões reais, mostrando para as pessoas que eu posso ajudar, que eu estou disponível, que eu gosto, que eu gostaria de ajudar, que eu tenho um propósito, né, com isso, porque eu acho que isso gera conexões verdadeiras e eu acho que isso traz retorno, sabe? Então, quando você planta uma boa semente, você rega aquela semente ela vai te dar frutos. Então, é nisso que eu acredito e eu acho que esse é um excelente caminho para seguir. Legal, bem bacana, Gessé. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. A Beatriz Teodoro mandou, Gessé, o mercado financeiro é muito conhecido pela competitividade. Qual dica você dá para achar mais um equilíbrio nisso e lidar com esse cenário de maneira saudável? Legal. Excelente pergunta também, Beatriz. Realmente, o mercado financeiro é conhecido por ser um ambiente muito competitivo. Eu acho que no passado já foi mais, continua sendo bastante competitivo, mas eu acho que as pessoas elas têm cada vez tido mais consciência sobre a importância de outras áreas da vida, sabe? Que você precisa de equilíbrio, que você precisa fazer atividade física, cuidar da sua saúde, que você precisa ter horário para as coisas e disciplina, e que você precisa também ter família, amigos e tudo mais. Eu acho que essa realidade ela tem entrado cada vez mais no mundo do mercado financeiro. Não quero dizer com isso que você não vai ser exigida, né, no mercado financeiro e que não seja competitivo, porque sempre será competitivo. E aí uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: o mercado financeiro se destaca por isso, mas não é só no mercado financeiro que existe esse tipo de competitividade, porque em todos os setores em que os melhores profissionais eles tiverem interesse para trabalhar, para ir, haverá ali competição. É diferente você ser muito bom e competir com pessoas medianas, de você ser muito bom e competir só com gente muito boa, né? Competir só com gente muito boa. Então, pensa no seguinte, até li um livro que não faz muito tempo, que é o Harvard Effect, The Harvard Effect, que eu acho que esse é o nome do livro em inglês, e em português eles traduziram para O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um negócio assim. Ele é um pesquisador de Harvard, ele mostra, ele tem um pesquisador de psicologia, e ele tem um grupo de estudos lá, vários grupos de estudo ao longo dos anos, mas ele faz uma pesquisa específica que é como é que os estudantes de Harvard que entram e estão no primeiro ano, eles se comportam e como é que eles colhem os resultados ao longo dos anos que eles passam em Harvard, e aplicando as estratégias que eles definiram lá, que eram as melhores para suas vidas. E aí, ele usa um exemplo que é muito bom, que é o seguinte: todos os estudantes de Harvard,
Em algum momento da vida deles, até então, eles eram os melhores em alguma coisa. E geralmente os melhores nos estudos. Por quê? Porque Harvard concentra, nos primeiros anos principalmente, os melhores estudantes dos Estados Unidos, os melhores da Índia, os melhores da China, os melhores do Brasil. Então, todos são os melhores nos seus grupos. Só que quando eles chegam lá, eles estão competindo só entre os melhores do mundo. E aí Harvard só elege 1% dos alunos como os melhores de Harvard. Ou seja, os 99% que passaram outros, que passaram a vida ouvindo e sendo reconhecidos que eram os melhores, vão ficar para trás. Não tem jeito. Então, competir num ambiente desse é muito mais difícil do que competir lá na escola, entendeu? E a gente tem que pensar nisso no mercado financeiro também. Se você quer estar num lugar de ponta, você vai competir com gente muito boa. Então, vai ser difícil competir. Mas eu acho, para né, dar uma resposta oficial aí para Beatriz, que cada vez mais no mercado financeiro as pessoas elas têm tido essa consciência, e eu acho que o caminho do equilíbrio ele é o melhor. Então, você não abre mão de tudo só pelo trabalho, ou não abre mão de tudo só pelos estudos, ou só pelo desenvolvimento intelectual. Não vale a pena. Esse é um preço que é muito caro no longo prazo e ele não vale a pena. Por quê? Porque se você não tiver momento de lazer, se você não fizer esporte, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar das outras áreas da sua vida, isso vai acabar pesando, isso vai minar a produtividade do trabalho. Então, quanto mais você puder aproveitar disso tudo, mais focado você vai ser e mais resultado você vai produzir. Eu acho que esse é um caminho, tá, Beatriz? Muito legal isso aí. Emendando com essa pergunta da Beatriz, a Giovana mandou uma pergunta também muito pertinente. Gessé, como você vê o fato de o mercado financeiro ser predominantemente masculino? Na sua opinião, o que pode ser feito hoje para aumentar a presença e inserção de mulheres nesse setor? Legal. Excelente pergunta também, a da Giovana. E, Giovana, é o seguinte, eu acho que já foi mais masculino, eu acho que hoje é menos, as mulheres elas estão conquistando cada vez mais o seu espaço e o seu e estão provando o seu valor. Obviamente, continua sendo predominantemente masculino, né? E existe muita competitividade também. Só que eu acho que um diferencial para as mulheres, e principalmente as mulheres que têm tido muito destaque no mercado financeiro, é não se masculinizar. O que acontece, tá? E o que eu vejo muito, mulheres que entram no mercado financeiro, elas começam a competir entre si e começam a competir com os homens também. E aí elas se masculinizam nesse processo, entendeu? Então elas passam a reproduzir o comportamento dos homens nesse ambiente. E aí, obviamente, eu imagino, né, que elas levam esse comportamento também para outras áreas da vida. Então passam a ser aí, Giovana, como que eu posso dizer? Passam a se comportar de uma maneira muito, muito masculinizada, a repetir os comportamentos que os homens eles tradicionalmente repetem ou eles fazem, né? Eles têm ali os comportamentos que eles têm. Só que eu acho que um grande poder das mulheres é justamente o contrário, porque vocês têm uma capacidade de flexibilidade, de entendimento, de capacidades cognitivas também, de conseguir fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo e se colocar no lugar do outro. E, sabe, eu acho que vocês têm capacidades que podem levar vocês tão mais para cima do que só tentar se masculinizar e continuar ali reproduzindo as ações dos homens que estão nesse ambiente, que estão competindo entre si, que a mulher que ela sabe aproveitar isso, ela se destaca muito. Então eu acho que para aumentar a presença, para aumentar a inserção, vai cada vez mais por esse caminho, sabe? E aí eu posso citar alguns exemplos para vocês. Eu citei um exemplo aqui de uma chefe direta, que ela tá super influente lá no Itaú, né? Tá voando, ela é diretora de risco operacional, o nome dela é Rita Carvalho.
Ela tem, inclusive, soltado alguns conteúdos no LinkedIn, vocês podem pesquisar lá, que ela vai falar, ela tem falado um pouco sobre minorias também, sobre mulheres no mercado financeiro, sabe? E como ela fez para chegar lá. Mas um outro exemplo que eu acho que está bem famoso agora é o da Cris Junqueira, né? A fundadora do Nubank, uma das fundadoras do Nubank. Cara, a Cris, para mim, ela é um exemplo de mulher de sucesso no mercado financeiro, empreendedora. Por quê? Porque ela é mãe de 3 filhos, ela é casada com um cara que é presidente da companhia que ele trabalha, e é uma companhia listada em bolsa, então, assim, o cara é uma máquina de trabalhar, né? O esposo da Cris Junqueira, ele fez ITA de faculdade e fez MIT depois. Então, assim, o cara muito fora da realidade. Presidente da Votorantim, se eu não estou enganado, tá? O da Gerdau, uma dessas duas companhias, mas é companhia listada em bolsa. Um cara, uma máquina de estudo e de trabalho, tem 3 filhos e ela é, tipo, sócia presidente do Nubank, que é, sabe, o maior exemplo de empreendedorismo no mercado financeiro que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, assim, e ela em nenhum momento ela deixa de ser feminina, ela deixou de conquistar o espaço dela, mesmo com outros 2 sócios homens, e eu acho que ela faz um trabalho excepcional, entendeu? Ali. Então, eu acho que vocês, como mulheres, têm um poder muito, mas muito acima, assim, à frente dos homens, porque é um mercado mais masculino mesmo, os homens, eles são muito parecidos, né, os homens que vão para o mercado financeiro, e eles competem entre si. Então, vocês tentarem imitar esse comportamento, eu acho que não é o caminho, sabe? Eu acho que, Giovana, segue a sua intuição, trabalho duro, corre atrás, mas não perde as suas características e as suas habilidades femininas, e você vai se destacar muito mais do que outros homens que vão estar competindo com você. Nossa, muito bacana essa sua fala, GTC. A gente está com a Luana aqui com a mão levantada. Luana, pode ficar à vontade se quiser fazer alguma pergunta, viu? Obrigada, Gustavo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeito. Primeiramente, Gessé, muito obrigada pela presença. Eu também faço grupo aqui do projeto de extensão de frente com o gestor e fiquei muito feliz com as suas falas. Assim, foi bem bacana acompanhar toda essa trajetória e perceber como você foi passando por todos esses passos, né, desde o início de uma carreira no mercado financeiro. E algo que eu sempre pensei, assim, e discuti bastante, tanto com os meus amigos de dentro da EPEN, quanto com o pessoal de fora, é como ainda a EPEN não tem uma visibilidade muito grande no mercado, em geral, não só no mercado financeiro. E acho que, principalmente com o pessoal que quer trabalhar com o mercado financeiro, diria que principalmente os IBs, eles têm uma preferência muito grande em contratar só Poli, só ITA, ou só USP, ou enfim, até também tem outros bancos muito grandes que acho que tem uma preferência até por faculdades privadas, INSPER, GV, e eu queria entender como foi isso para você, se teve algum preconceito, alguma parte que você teve que esclarecer, até porque muitas vezes me perguntam, como assim o Unifesp tem um campus de economia e administração? Eu queria entender como foi isso para você. Legal. Excelente pergunta. Luana, você é de qual curso? Eu sou de ADM, de administração. Legal. Eu quero até trazer uma informação aqui para vocês que eu acho que vai ajudar bastante aí nessa dúvida da Luana. Mas assim, ó, contando da minha experiência, da minha trajetória, eu também enfrentei bastante esse preconceito, inclusive esse ex-chefe, né, que hoje é presidente do Citi para América Latina, Antônio Gonzalez, o nome dele. Ele brincava comigo, né, porque ele participou da minha entrevista lá no JP e ele me selecionou. E aí ele era uma dessas pessoas bem carrascas, assim, sabe, que o que ele podia dificultar, ele dificultava para puxar mesmo e falar, ó, isso aqui vai ser importante para você. Ele me explicava porque eu tô puxando, vai doer, porque você vai aprender, você vai criar casca. E isso vai ser bom para você lá na frente. Agora vai doer, mas vai ser melhor para você lá, né? E aí ele até brincava comigo, ele falava, cara, eu achava que o Unifesp só tinha medicina, entendeu? O cara faz medicina e quer dar pitaco aqui nas reuniões de economia. Aí eu começava a dar risada, né? Levava na esportiva e tudo mais. Mas existiu sim esse preconceito lá no Itaú, na Itaú Asset também.
Só que eu acho, assim, que a minha maneira, né, de me colocar e de vencer, de driblar isso, foi sempre, obviamente, com técnica, né? Então, assim, sabendo o que eu estava fazendo, estudando, me aplicando para aquilo e tudo mais. Então, você tem que realmente correr mais rápido do que aqueles que nasceram para frente de você, digamos assim, entendeu? Então, se o cara já nasceu para frente, você tem que correr um pouquinho mais rápido que ele. Você tem que estar mais preparado para as reuniões, você tem que saber mais dos assuntos, você tem que estar conectado com as pessoas, entendeu? Uma dica importante aqui é o seguinte: eu vejo muito nessa geração de hoje a galera falando, eu só quero um trabalho que seja híbrido ou que seja 100% home office. Eu quero ter presença mínima no escritório. Olha, como líder aqui de time e até gestor, né, empreendedor e tal, eu digo para essas pessoas, que pena para você, sabe, que só quer isso, porque assim, todo ano, todas as empresas, dentro e fora do mercado financeiro, têm um budget, um orçamento, que elas podem pagar de prêmio, de dar aumento para funcionário, né, para colaborador, pode pagar de bônus, pode, enfim, fazer uma série de coisas, só que o orçamento ele é só um. E assim, gente, se você está numa área de um banco, uma grande instituição financeira, que tem, sei lá, 5 mil funcionários, a sua área tem 80 pessoas, 70 pessoas, 50 pessoas, e você é a pessoa que nunca é vista, que nunca fala com seu chefe, que tá sempre em casa, que não vai lá, que não participa das reuniões, que não vai nos almoços, cara, você vai ser a última opção do bônus. Você vai ser a última opção da premiação. Quem tá lá do lado, quem tá sendo visto, quem tá sendo, vai ganhar, vai estar na sua frente, entendeu? Então, precisa disso. E aí, Luana, tem que ser técnico, tem que correr na frente, tem que saber das coisas, né? Eu venci dessa forma, mas eu também venci com relacionamento. Eu também venci estando próximo, eu também venci estando disponível, chegando mais cedo, saindo mais tarde, me doando, mostrando que eu podia fazer, que eu queria fazer, que aquilo tinha um propósito, que eu estava olhando lá para frente, que eu estava alinhado com as pessoas. Eu acho que isso dribla, né, as outras coisas que vão além só do nome, da placa. E, gente, assim, eu sei que existe no mercado financeiro, principalmente em IB, que a Luana comentou, uma preferência por certas faculdades, né? Então, certos nomes, certos títulos, mas eu tenho visto cada vez mais que isso tem caído, tá? E por que eu tô falando isso? Porque hoje a minha empresa de assessoria de investimentos, eu tenho a Fink, mas eu ainda sou sócio da outra empresa, eu tenho uma participação societária relevante lá. E essa empresa lá é uma empresa do grupo BTG Pactual. O BTG, que é um banco super tradicional de banco da parte de investimento, banco de investimento, IB, emissão de dívida e tudo mais, cada vez mais tem olhado menos para currículo. Então, assim, importa cada vez menos para o BTG se você se formou no INSPER, na USP, na GV, e cada vez mais, cara, você tem uma formação mais completa e você tem as habilidades e as necessidades, e assim, quer comprar o projeto que o BTG tem para te oferecer, você tá na frente dos outros, se for só pelo nome da faculdade, entendeu? Agora, tem uma outra coisa que é importante. Rede de apoio e relacionamento dentro da EPEN. A gente tem um grupo já de ex-alunos chamado EPEN Alumni, que foi criado, eu acho que vocês não devem saber disso ainda, porque os atuais alunos não, talvez saibam ou não recebem esses convites, né? Mas esse grupo começou o ano passado. A presidente desse grupo é a Nayara Leal, eu acho que é o sobrenome dela. Ela é uma aluna de economia, ex-aluna de economia, assim como eu, né? Fiz economia também na EPEN. E esse grupo o EPEN Alumni, ele começou através de uma ideia de um professor de economia, o professor veneziano. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter aula com ele ainda, aí na EPEN, mas enfim, ele é professor do departamento de economia,
E aí ele juntou lá, a Nayara comprou esse projeto, ela está encabeçando esse projeto. Esse ano a gente já fez a segunda reunião do Alumni, a gente fez uma reunião ano passado, e a gente fez um segundo encontro esse ano, foi no sábado passado agora. O Alumni foi desenvolvido baseado nos alumni das grandes escolas globais. Então, Harvard foi uma escola modelo para o alumni da EPEN. O MIT foi outra escola modelo que eles estudaram bastante para construir o alumni. E começou só com o curso de economia, mas ele vai expandir para todos os cursos da EPEN, e a ideia é expandir para toda a Unifesp. E a ideia com o alumni é que os alunos que já estão bem colocados e bem posicionados, busquem outros alunos da EPEN, que são egressos ou que estão na universidade ainda, para colocar nesses lugares de destaque também. Então, eu tenho vários amigos que estão no Itaú BBA, que estão no Bank of America, que estão no JP Morgan, que estão no BTG Pactual, e que já estão fazendo parte desse grupo, e vão buscar, aí falando de finanças, né, mercado financeiro, e que vão buscar, e estão buscando prioritariamente, eu inclusive, pessoas da EPEN, né, dos mais diversos cursos, aí não estou falando só de economia, estou falando de todo mundo, de geral, para colocar quando surgem vagas e oportunidades nesses lugares. Porque nem todas essas vagas elas são divulgadas nos sites, né, e principalmente quando é vaga de confiança, assim. Então, Luana, já existe um grupo de apoio que está formado, esse projeto está sendo muito bem feito, e ele vai ajudar cada vez mais a levar o nome da Unifesp e da EPEN para o topo, assim. Mas, de fato, enquanto a gente não consegue acessar e não consegue, né, estar em todos os ambientes, porque, obviamente, essas escolas, outras mais famosas ou anteriores à nossa, está em uma rede de ambientes muito maiores do que a EPEN, a gente precisa fazer a nossa entrega, né? E a nossa entrega é com relacionamento, aprendendo coisas técnicas cada vez mais, estando disposto e, obviamente, se apoiando na nossa rede de relacionamento que a gente vai construindo. Perfeito, Gessé, muito obrigada. Imagina. Obrigado, Luana, pela pergunta, muito bacana. Gessé, a gente tem uma última perguntinha aqui no chat, para encerrar, do Júlio. Ele pergunta assim: Gessé, tenho uma dúvida. Você comentou bastante na palestra sobre as habilidades analíticas não compensarem por outras características como soft skills e desenvolver bons relacionamentos. Porém, sinto que tenho uma grave lacuna de conhecimentos técnicos / hard skills e não sei por onde começar a me desenvolver dessa maneira. Como recrutador, de qual forma você enxerga um candidato que se destaca em certas áreas, porém demonstra um claro falha nesse quesito durante o processo de recrutamento? Tá bom. Bom, Júlio, obrigado pela pergunta. E assim, ó, como eu disse, essa parte de hard skills, ela também é importante. Então, o que eu faria no seu caso, né, é definir um plano. Então, eu quero uma carreira determinada, uma carreira X. Eu vou para o mercado financeiro, eu vou para a indústria, eu vou para a consultoria, eu definir isso, né, qual que é a grande meta, assim. Então, mercado financeiro, definir se você tiver já preferência, alguma área que você goste. Então, eu quero ir para um private bank, eu quero ir para um IB, né, um investment banking, ou eu quero ir para uma outra área específica que eu gostaria de trabalhar, ou não, eu não sei o que eu quero, né? Eu quero para uma parte de investimento, mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei se é corretora, eu não sei se é um IB, eu não sei se é uma gestora de fundos, porque assim, parece, no começo da nossa carreira, que isso tudo é muito parecido, entendeu? A gente fala, banco de investimento. Banco de investimento é uma coisa só, e é muito diferente. Existem muitas empresas diferentes e muitas segmentações dentro de um banco, né? O que o varejo faz, um banco de varejo faz, é muito diferente do que um wealth management faz, do que uma tesouraria faz, do que um IB faz. São coisas completamente diferentes. Então, se você já sabe, começa a pesquisar sobre esse segmento que você definiu, que você quer, né? E se preparar tecnicamente para isso. E aí tem diversas opções para fazer isso. Tem muito conhecimento hoje em dia na internet, né?
você pode, tem muitos cursos livres, você também tem ligas dentro da faculdade, então, por exemplo, tem a EPEN Finance, dentro da EPEN, que eu sei que é uma liga de finanças que pode te ajudar. Ou não, eu quero mais uma carreira de consultoria. Talvez a EPEN Júnior te ajude mais com consultoria do que a EPEN Finance, se você não quer tanto finanças e quer mais consultoria, sabe? Então, assim, tem vários caminhos que você pode seguir aí, é tentar desenvolver esses hard skills um pouco. Obviamente, o recrutador, ele nunca vai te exigir que você tenha um conhecimento extremamente técnico, até porque você é estagiário, talvez você vá aplicar para uma vaga de estagiário, não vá aplicar para uma vaga de efetivo, analista, nem nada disso. E aí o estágio é o momento de aprender mesmo. Então tá tudo bem você chegar para um recrutador e dizer, olha, eu estudei, eu corri atrás, eu não tenho todo o conhecimento técnico, mas eu tenho isso, aquilo outro, eu estou disposto, eu quero muito, eu vou correr atrás, eu vou fazer valer a pena. E aí, com certeza, assim, as oportunidades, elas surgem, elas vão se abrir. E uma coisa que eu também acho é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Um exemplo pessoal aqui. Só que eu achava que por estar estudando economia e gostar bastante de finanças e das matérias de exatas, por exemplo, eu tinha que ir para uma área mais técnica do mercado financeiro. Por isso que eu fui para risco, por isso que eu fui para a área de gestão de fundos, né? Porque eu achava que aquilo era o meu caminho. Só que trabalhando nisso, eu percebi que eu poderia aproveitar muito mais os meus skills de comunicação, de relacionamento, de fazer networking e tudo mais. Óbvio, os meus hard skills são importantes hoje. Me colocaram muito à frente de muitas pessoas que tentaram concorrer comigo, ou que tentaram, né, que até hoje, enfim, não têm o conhecimento técnico que eu tenho e que tentam ali disputar de alguma forma nicho de mercado, cliente, e por aí vai. Só que isso não é tudo. Eu acho que relacionamento, como eu te disse, é bem importante. Então, é tentar fazer isso, entrar numa área que você acha que seja ali parecida com aquilo ou próxima daquilo que você quer, né? Ou a própria área que você quer, se você já definiu isso, Júlio. E aí, então, ir descobrindo, entendeu? No meio do caminho. Porque às vezes você acha, olha, eu quero IB, é isso que eu quero fusões e aquisições, né? M&A dentro de investment banking. É exatamente isso que eu quero. Só que quando você chega lá e trabalha 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, você percebe, não é isso aqui, eu não vou ser feliz aqui, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos, talvez eu tenha que migrar de carreira, de área, fazer outra coisa, uma transição, e o estágio é a hora certa para fazer isso. Porque depois que você passou 10 anos construindo uma carreira, fazer uma transição é possível, mas é mais difícil. Você vai ter que voltar muitos degraus a mais, que no estágio, por exemplo, você não precisaria, entendeu? Bacana, Gessé. A gente tem uma pessoa aqui na mão, acho que é o professor Otávio. Vou liberar aqui para ele fazer uma perguntinha. Está me escutando? Conseguimos. Bom, Gessé, parabéns aí pela sua palestra, excelente palestra. Eu sou professor lá do Mackenzie, da área de finanças, eu dou aula lá no mestrado, doutorado. Eu sou de uma geração bem mais antiga que a sua no mercado financeiro. Praticamente eu sou do início do mercado financeiro, quando você ainda escrevia as cotações da Bolsa com giz na pedra, né? Trabalhei ali no Investbanco, o professor Roberto Campos, o avô desse rapaz aí que está hoje no Banco Central. A minha pergunta é mais uma colocação. Eu acho que, assim, o nosso mercado financeiro ele ainda é pouco inclusivo, ou seja, ele ainda não consegue absorver aquele público de menor renda, que tem disposição de fazer investimentos, né? Eu acho que isso é muito importante. E acho que isso cabe à geração de vocês. É um
um compromisso até mais social do que eu sei que é complicado, que você trabalhar com pequenos investidores, o custo é alto, o resultado é baixo, mas eu acho que para vamos dizer assim, até mais para o sentido da democratização, das oportunidades, etc. Eu pergunto, existe entre vocês alguma preocupação nesse sentido? Isso ainda é muito um sonho? Legal. Professor Otávio, muito obrigado pela pergunta e que honra ter o senhor aqui conversando com a gente, né? Seguinte, ó, eu particularmente aqui dentro da companhia, né, da empresa, essa é uma frente que a gente tem trabalhado já, tá? A gente tem um projeto em andamento, justamente nesse sentido, com o propósito de educação financeira, de popularizar a educação financeira, né? E aí, tanto a parte de investimentos, como a educação básica de finanças, que a gente vê que o público brasileiro, ele ainda carece muito dessa educação básica, né? Então, educar mesmo a base, e aí conseguir proporcionar até um conhecimento mais específico sobre investimento, poupança, a construção de um patrimônio, um portfólio ali no mercado financeiro, de ativos, né, no mercado financeiro. Então, existe sim essa preocupação. Eu tenho conversado também com outras empresas que têm essa preocupação, eu vejo bastante essa preocupação vindo da iniciativa privada, tá? Não vejo muito isso vindo de iniciativas públicas, de políticas públicas e tudo mais. Eu soube hoje no horário do almoço, eu concedi uma entrevista para uma rádio que fala só com mulheres. Nesse programa, eles falam sobre empreendedorismo e finanças também. E aí eles me convidaram para essa entrevista, eu participei lá, e eu soube pela entrevistadora que existe uma ação já sendo implementada nas escolas, tanto públicas quanto privadas no Brasil. Não existe uma diretriz correta, mas que essa ação prevê educação financeira como uma das bases do currículo básico ali das crianças, né? Crianças e adolescentes, então ensino fundamental, ensino médio. Eu confesso que eu não conheço esse projeto, eu não li ainda a respeito, mas eu acho que já é um começo, né? Qualquer ação que seja feita é melhor do que nada. E eu digo tanto do meu lado aqui da empresa, né, da companhia, quanto de outros pares que eu tenho visto na iniciativa privada, uma preocupação com essa parte de educação financeira, né, de finanças, para o grande público, para a grande massa. Eu acho também, professor Otávio, que não é muito um caminho de tornar isso algo rentável, sabe? É mais uma ação de devolver um conhecimento e uma melhora para a sociedade. Até porque, como o senhor comentou, né, para as instituições financeiras, os grandes conglomerados, bancos, corretoras e tudo mais, não faz muito sentido o atendimento às grandes massas para a parte de investimento. Para outras partes, crédito, por exemplo, outros produtos, eu acho que faz mais sentido até para eles. Mas para investimento não faz muito sentido porque é muito pouco rentável por conta da volumetria. Mas a parte de educação é uma coisa que eu tenho visto, é uma preocupação maior, sim, da iniciativa privada. Muito obrigado, Gessé. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado, Gessé. Bom, a gente recebeu um pouquinho de tempo, mas eu acho que foi super produtivo esse encontro aqui que a gente teve. Acho que todo mundo conseguiu esclarecer melhor as dúvidas sobre o mercado financeiro. A sua trajetória também é excelente, Gessé. Mostrar aqui para os alunos da Unifesp mesmo que tem oportunidade para todo mundo, basta você querer, ter vontade e abraçar as oportunidades, né? Então, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar na palestra com a gente. Só um minutinho, que acho que a nossa orientadora aqui quer fazer uma colocação. Pode falar, professora. Olá a todos. Olha, Gessé, é muito prazer em conhecê-lo pessoalmente aqui, mesmo que seja por vídeo. Agradecer a sua presença. E eu não tenho muita coisa para falar, não.
sabe? Eu só quero agradecer a troca de experiência que você fez com os nossos alunos e com os alunos também que não são da EPEM ou outros interessados, né, na divulgação desse evento que brilhantemente meus alunos hoje na estreia foi assim estou muito feliz com o desempenho deles, com a organização. Sabe, Gessé, esse é um evento que eu coordeno, mas tudo é feito por eles, sob a minha coordenação, né? Então, tudo que você viu aqui é criação deles, inclusive a identificação de você como o primeiro palestrante me deixou muito feliz, sabe? E, assim, eu quero especificamente ressaltar o seu desprendimento em falar do lado mais emocional do empreendedor, do empresário, do profissional do mercado financeiro, melhor dizendo, porque a gente não pode separar, né? O que é a pessoa, não estamos mais na época de Taylor, né? Que o homem é uma máquina, aquela coisa tão meio retratada por Charles Chaplin, né? Então, eu achei muito bacana ressaltar essa sua fala, dentre tudo que você falou, que é muito importante, e a questão também da participação das mulheres, e eu gostei muito desse lado assim, muito sensível da sua parte, de falar que, olha, o fato de uma mulher não trabalhar como homem, isso pode soar estranho, né? Mas eu entendi perfeitamente, porque eu também sou uma das pioneiras como mulheres na minha atividade profissional, e uma vez um estagiário falou isso para mim: professora, a senhora trabalha como homem, mas a senhora não é homem. Eu poderia levar isso para o lado negativo, né, temas sensíveis? Não, eu não levei, eu entendi o que ele quis dizer, que a gente tenha a nossa sensibilidade, o jeito diferente, né, no mercado, que a gente não precisa ser isso ou aquilo, mas as nossas diferenças precisam ser, né, as nossas diferenças não, particularidades precisam ser aplicadas, como você bem falou, no objetivo maior, que qual seja o tipo de negócio, entendeu? Não, fora isso, eu teria horas aqui para ficar conversando. Eu gostaria de fazer um convite para você de manter contato com nossos alunos, com a nossa EPEM, né? Porque a EPEM não é administração só. Esses alunos são do curso de administração. Essa atividade de extensão faz parte da curricularização da extensão nas instituições universitárias, que é uma diretriz do MEC, né? Então, cada professor faz um projeto, e esse é o projeto que eu idealizei. Então, não é do curso de administração os alunos, mas a EPEM tem outros cursos, né? Somos economia, que você é egresso, relações internacionais, direito, economia, eu já falei, a administração, atuária. Tá? Eu gostaria de manter vocês próximos, e você próximo, e também ressaltar essa questão do alumni, né? Que precisa ser mais bem divulgado. Tá bom? Posso contar com você? Com certeza. Professora Maria Tereza, uma honra ter sido o primeiro convidado a abrir aqui o projeto com vocês. Muito obrigado. Como eu já comentei, assim, me sinto muito honrado. E, gente, estou de portas abertas aqui para vocês, tá? Tudo que vocês da EPEM precisarem, contem comigo, porque é sempre uma honra e um prazer participar. Não conheço o novo campus ainda, mas eu estou com vontade de conhecer. Saudades, faz muito tempo já que eu não vou. E vamos manter esse contato, sim. Eu acho que alguns alunos, professora Maria Tereza, acho que a Ana Luísa tem o meu número pessoal, então, se a senhora quiser, pode pegar com ela, tá bom? E a gente mantém esse contato próximo aí. Vai ser um prazer ajudar sempre. Eu faço questão de manter isso em nome da diretoria, de todos os cursos lá da nossa EPEM, para construir isso aí que foi muito bem colocado, né? E você se colocou muito bem também, dizer, olha,
não é o fato de não ser conhecido, é a excelência. E o reconhecimento é feito por nós, né? Até coloquei uma observação aqui no chat, tipo, olha, esse evento, ele está contribuindo para isso, né? É isso. Com Não é certeza. isso? Com certeza. Muito Eu acho obrigada. que a gente vai levar o nosso nome EPEN cada vez mais forte, cada vez mais alto para todos os lugares, sabe? Independente da área de atuação que os alunos da EPEN quiserem atuar, vão Exatamente. ter espaço, porque são alunos brilhantes. E somos um todo. E assim, eu assino embaixo. Somos um todo. Muito bom. Somos um todo. Muito obrigada. Gustavo e alunos que agora não vou lembrar o nome de todos, mas estão todos aqui. Olha, muito bom o evento de vocês. Passa a palavra para o Gustavo e encerrar aqui o nosso evento com minha gratidão e o convite já para próximos eventos. Tá bom? Professora. Obrigada, Jessé. Obrigado a você. Pessoal, agora a gente está finalizando aqui o nosso evento. Eu vou só reforçar para quem ainda não preencheu o forms da presença, por favor, preenche, tá? Porque assim a gente vai conseguir emitir o certificado de horas complementares de quem estava presente aqui. E eu queria deixar esses últimos minutos agora para você, Jessé, se quiser fazer alguma colocação final, pode ficar à vontade. Tá bom. Não, queria agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Espero que eu tenha agregado um pouquinho aqui com vocês, espero ter passado um pouquinho da minha experiência, de algum conhecimento também. Por favor, se tiverem dúvidas, mais sugestões sobre até, né, a forma de conduzir aqui, como é que eu posso melhorar para agregar mais, podem me contatar. Ana Luísa tem o meu contato pessoal, mas eu também estou nas redes sociais e consigo falar com vocês por lá. Sou eu mesmo que olho todas as mensagens, tento responder, às vezes não consigo tão rápido, mas aí tem um time aqui no escritório que ajuda com isso, mas em 100% dos casos eu olho todo mundo e tento falar com todo mundo, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Só mais uma coisa ali do alumni que eu comentei, a professora Maria Tereza também puxou esse gancho. Eu vi que vocês compartilharam no link. Comentei que a Nayara é a atual presidente. A ação é, de fato, para egressos, né, para alunos, porque esse é o propósito do alumni, mas o trabalho sempre precisa de voluntário, sempre precisa de gente. Então, nessa última reunião, no último sábado, tinha alunos da EPEN que estão na graduação ainda, que não se formaram lá com a gente. Então, tinha ali, acho que uns 4, 5 voluntários que participaram, e com o crescimento do projeto, mais pessoas com certeza vão poder participar. Então, se aproximem mesmo, vamos se juntar cada vez mais, porque junto a gente pode ir muito mais longe, a gente é muito mais forte. Obrigado. Obrigado, Jessé. Pode deixar que a gente vai compartilhar aqui nos grupos da faculdade. Essa iniciativa de vocês, muito bacana, viu? E agradecer a todo o público que ficou aqui com a gente. A gente se vê mês que vem no nosso próximo encontro com o nosso palestrante de comércio exterior. Espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite a todos, gente. Boa noite, Jessé. Obrigado, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Jessé. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.